E o Corinthians vai apresentar uma das principais contratações dessa temporada de 2026. E ainda falando sobre contratação, só que agora para dentro de campo. Possível primeiro reforço já chegou e falou sobre a expectativa de se tornar jogador do Corinthians. E finalmente o Corinthians pagou valores acima de 41 milhões de reais ao Santos Laguna. E a qualquer momento teremos a queda do Transferban. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre informação que garante que o Corinthians pagou valores milionários ao Santos Laguna e finalmente estamos próximos, a poucas horas aliás, do fim do Transferban. O Corinthians acabou sendo punido pela FIFA no dia 12 de agosto por não ter honrado com o pagamento pela compra do zagueiro Félix Torres. Corinthians que contratou o zagueiro equatoriano em janeiro de 2024, pagou apenas a entrada e não pagou nada das 5 parcelas restantes. O Santos Laguna levou o caso à FIFA, Corinthians foi condenado à FIFA e posteriormente condenado no CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Como eu disse, desde o dia 12 de agosto o Timão está impedido de registrar novos jogadores. De lá para cá, muitas conversas, reuniões acontecendo e o Santos Laguna sempre fazendo o jogo forte, não abrindo mão, não querendo dar desconto, mas nos últimos dias as conversas avançaram e finalmente o Corinthians pagou o clube mexicano. Pelas informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians pagou na última quinta-feira, dia 8 de janeiro, 41 milhões e 600 mil reais ao clube mexicano e agora estamos no aguardo das últimas assinaturas, detalhes finais e a retirada da punição da FIFA, que acredita-se que acontecerá no máximo no início da próxima semana. De repente, pode ser que nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo, a punição até caiu, mas finalmente, pelas informações, o Corinthians pagou a equipe do Santos Laguna e agora estamos a poucas horas do fim do Transferban. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians pagou o Santos Laguna é a seguinte: finalmente o Corinthians está a poucas horas do fim do Transferban. Primeiramente, ninguém vai comemorar fim de Transferban. O Transferban demonstra uma incompetência enorme da atual gestão, não era para ter deixado chegar a esse ponto. Inclusive tivemos até o Transferban da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, que o Corinthians também acabou sofrendo e caiu há alguns dias atrás, então não tem que comemorar em nada Transferban, muito pelo contrário, é mais do que obrigação da atual diretoria. Agora, vamos aguardar realmente a FIFA derrubar a punição, aí o Corinthians estará liberado para ir ao mercado e buscar os reforços que estão sendo pedidos pelo Dorival. Só espero que com o fim do Transferban, o Corinthians não vá atrás de jogadores caros e que não tenham rendimentos e absolutamente que não se esqueçam das categorias de base, que foi quem resolveu no período da punição da FIFA. Então, finalmente, o Transferban foi pago e agora estamos aguardando os detalhes finais para que a punição acabe. Agora vamos falar sobre o possível primeiro reforço do Corinthians para essa temporada de 2026. O zagueiro Gabriel Paulista já chegou à capital para realizar exames médicos e podemos dizer que ele está a poucas horas de ser anunciado como primeiro reforço do Corinthians dessa nova temporada. O Timão já está prestes a se livrar do Transferban. Corinthians que finalmente resolveu as pendências envolvendo a CNRD no início da semana e também o Timão pagou na última quinta-feira, dia 8 de janeiro, cerca de 41 milhões e 600 mil reais ao Santos Laguna e a expectativa é que até segunda-feira, dia 12 de janeiro, o Timão já esteja livre do Transferban e novamente liberado para registrar
reforços e absolutamente que o departamento de futebol está se movimentando em busca de nomes. Corinthians com todas as limitações financeiras, mas é necessário ir ao mercado. O Dorival tem carências e contratações pontuais serão feitas, claro, tudo dentro da realidade financeira do Timão. O Corinthians já tem um reforço encaminhado. Eu já informei a vocês que o Corinthians estava aguardando o zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, ex-Arsenal e também Atlético de Madrid, para realizar exames médicos, e o Gabriel Paulista já chegou. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro, ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e acabou falando com a reportagem do Meu Timão sobre a expectativa de vestir a camisa do Timão. Timão, que na verdade é o clube do coração do zagueiro. Vamos para as palavras dele. A expectativa é grande, obviamente bate o nervosismo por representar o clube do coração e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians. Já tinha algumas conversas com o Fabinho Soldado, mas acabamos ficando um tempo sem nos falar, até pelos problemas do Transferban, já que o Corinthians não podia contratar. Mesmo assim, continuei ansioso por essa oportunidade. Também tive questões familiares que pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora vou fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assinar o contrato e defender essa camisa, que é o meu maior sonho. Então, Gabriel Paulista, cheio de expectativas, vai realizar exames médicos e, como ele mesmo disse, vai realizar o sonho de infância dele, que é vestir a camisa do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Gabriel Paulista é a seguinte: é importante demais você ter um jogador cheio de vontade de vestir a nossa camisa. Estamos falando de um jogador que fez sucesso no futebol europeu, jogador que é conhecido por entradas fortes, elogiado por muitos, mas também criticado por outros. Absolutamente que isso é normal. 35 anos e absolutamente que alguns questionamentos também estão surgindo na questão da contratação do Gabriel Paulista. Eu já falei para vocês, se o Corinthians estivesse em uma outra realidade financeira, absolutamente que o Gabriel Paulista não seria a primeira opção de contratação para o sistema defensivo. Mas para a realidade do Corinthians, é uma grande oportunidade de mercado. Bom zagueiro, para mim chega brigando pela titularidade, jogador que tem a personalidade, a característica de xerifão, 1,85 m de altura. Eu acredito que com o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, o Corinthians vai ter uma defesa mais segura, principalmente nas jogadas aéreas. Então, eu particularmente estou satisfeito com a vinda do Gabriel Paulista. Tem tudo para se tornar o primeiro reforço. Eu já havia avisado a vocês que ele já estava sendo aguardado no CT e a data é sexta-feira, dia 9 de janeiro, que ele deverá realizar esses exames médicos. Lembrando que o Corinthians ainda aguarda a queda do Transferban, que pode acontecer a qualquer momento, para poder anunciar a contratação do jogador, claro, dando tudo certo nos exames que serão realizados. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a apresentação de reforço. Finalmente o Corinthians vai apresentar hoje, o até aqui, o principal reforço do clube dessa temporada de 2026. O Corinthians pagou o Transferban da FIFA e estamos aguardando a liberação para que o Timão possa ter autorização para registrar novos jogadores. Temos aí informação que o Gabriel Paulista deverá fazer exames. Pode ser que ele faça exames ainda hoje no CT. E tem muitas chances de ser anunciado como o primeiro reforço dessa temporada 2026. Mas estamos falando de reforço para dentro de campo, jogador. Mas na verdade, o Timão já anunciou um grande reforço. Ainda no ano passado. Estou falando para vocês do Marcelo Paz, executivo de futebol. Marcelo Paz foi anunciado pelo Corinthians no dia 27 de dezembro e desde então vem trabalhando forte e já vem conseguindo ótimos resultados nesses primeiros dias de trabalhos dentro do Corinthians. Primeiras semanas desde que ele foi contratado e primeiros dias dentro do CT. O Marcelo Paz já tem feito coisas importantíssimas, como por exemplo, Marcelo Paz foi fundamental nas negociações com o Santos Laguna. O Marcelo Paz está sendo fundamental nas negociações com as outras dívidas
que o Corinthians tem na FIFA. O Marcelo Paes foi fundamental na questão do Maicon. Tudo bem que ele havia tirado um ano do contrato, depois acabou voltando atrás pelo que o Fabinho havia combinado, mas não aceitou pagar valores milionários ao jogador. O Maicon foi embora. O Marcelo Paes, como eu disse, foi anunciado dia 27 de dezembro, mas ele ainda não foi apresentado. E a apresentação oficial, primeira entrevista coletiva, será hoje, meio-dia e meia. A partir do meio-dia e meia, o nosso novo executivo de futebol, Marcelo Paes, concederá sua primeira entrevista coletiva, será apresentado de forma oficial e vai responder as perguntas dos jornalistas que estiverem lá. Ao meu ponto de vista, estamos falando até aqui da principal contratação, principal reforço do Corinthians até aqui nessa temporada, profissional muito qualificado que veio para agregar e muito no departamento de futebol do Corinthians, que tão questionado vem sendo nos últimos anos. A minha opinião quanto à apresentação do Marcelo Paes é a seguinte: finalmente o Corinthians vai apresentar uma das maiores contratações dessa temporada de 2026. É isso mesmo. Marcelo Paes é um dos maiores investimentos que a diretoria do Corinthians fez. E eu vou explicar certinho para vocês. Estamos falando de um profissional muito qualificado. O trabalho que ele fez na equipe do Fortaleza é algo inquestionável, tirando o Fortaleza da Série C do Brasileirão, levando a Série A, levando a equipe a uma final de Conmebol Sul-Americana, inclusive nos eliminando na semifinal da competição. E claro, estamos falando de um profissional muito respeitado no mercado. Passou por vários departamentos do Fortaleza, diretor de futebol, foi também vice-presidente, presidente, e atualmente ele estava comandando a SAF do clube. Então, é inquestionável o trabalho que ele fez no Fortaleza. Claro, Corinthians é uma outra realidade. Corinthians é um mundo totalmente diferente. Estamos falando de um início de trabalho do Marcelo Paes. Pode ser que de repente o trabalho não dê certo? Pode ser que não dê certo. Nós vamos torcer por isso? Absolutamente que não. Somos torcedores do Corinthians. O início do Marcelo Paes no timão, para mim, tem sido muito promissor. Por exemplo, o Marcelo Paes conduziu muito bem as questões envolvendo o Maicon. O Marcelo Paes foi fundamental nas negociações finais com o Santos Laguna. O Marcelo Paes está sendo fundamental na organização do departamento de futebol, na busca de reforços, nas saídas de jogadores. Félix Torres, estamos vendo aí que está encaminhado para deixar o clube. Então, esse início do Marcelo Paes está sendo promissor, pouco tempo de trabalho. Claro, é cedo ainda para falarmos, mas analisando o histórico do profissional, podemos sim colocar como uma das maiores contratações, e o Corinthians até aqui, a contratação que acabou chamando mais atenção. Acabei de falar para vocês, o Gabriel Paulista chegou, aí já é um reforço para dentro de campo, mas um Corinthians que visa profissionalizar e ter um departamento de futebol organizado, a contratação do Marcelo Paes é muito importante. Então hoje ele será apresentado, vai responder as perguntas, questionamentos dos jornalistas, e se ele tiver autonomia para trabalhar, eu tenho confiança que ele fará um grande trabalho no Corinthians. Posso de repente estar errado? Claro que posso, mas absolutamente vou torcer para que o trabalho dele dê muito certo no nosso timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da vinda do Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos? Vocês acham que ele vai conseguir ir bem com a camisa do nosso timão? E quanto à solução do Transferban, finalmente o Corinthians pagou a equipe do Santos Laguna valores acima de 41 milhões de reais. E o Marcelo Paes, executivo de futebol, será apresentado hoje, sexta-feira, dia 9. Vocês concordam comigo que o Marcelo Paes é uma das maiores contratações que o Corinthians fez nessa temporada e já no início está demonstrando isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!